Muito boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos. Para quem assiste em outros horários, bom dia, boa tarde. Que Deus abençoe a todos. E vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Essa mensagem de hoje se chama Sem Tais Armas. Sem compreensão, a jornada será dolorosa para você através das sombras. É preciso nos esforçarmos para compreender os outros e termos generosidade também, né? Que a compreensão ela tem muito da nossa caridade, da nossa bondade para com os outros. No livro dos Espíritos, nós terminamos ontem o item Espíritos Errantes e hoje começamos Mundos Transitórios. E Kardec pergunta: de fato, como já foi dito, existem mundos que servem de estações ou pontos de repouso para os espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de campos de repouso onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. Entre esses mundos são posições intermédias graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Kardec complementa a pergunta assim: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Imaginem como se fossem um bando de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. E a gente lembra do nosso lar, dos mundos espirituais, de quem o André Luiz fala muito, né? De várias cidades espirituais, vários mundos que existem em outras dimensões. Quando ele fala aqui de mundos, a gente não pode imaginar que seja outro planeta, mas um mundo de outra dimensão, de outro plano, um plano espiritual mesmo, onde os espíritos ficam, e são mundos muito mais elaborados do que deixa aqui a imagem que Kardec coloca, deixa a gente devagar que mundos seriam esses. E André Luiz já fala muito mais claramente que tipo de mundo. São mundos bastante complexos, onde existe uma governadoria, onde existe uma estrutura, onde existe construções mesmo, né? Quase que André Luiz até fala que aqui é mais cópia de lá do que lá a cópia daqui, do nosso mundo físico.
E assim vamos para o livro que é o Espiritismo, em que Kardec pergunta: por que tantas vezes vemos o mal prosperar enquanto o homem de bem vive em aflição? Para aquele cujo pensamento não transpõe as raias da vida presente, para quem acredita essa vida única, isso deve parecer uma clamorosa injustiça. Não se dá, porém, o mesmo com quem admite a pluralidade das existências e pensa na brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências nas suas existências seguintes, que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura, quanto mais resignadamente ele soube suportá-las. Não lhe será mais que um dia mau em uma existência próspera. E essa é uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos mesmo quando vemos esse mundo tão deficiente, né? Com tanto mal, com tanta gente fazendo o mal, elaborando cuidadosamente todo esse poder, toda essa influência que tem apenas para se beneficiar e prejudicar a tantos e tantos. E os homens de bem, os bons espíritos que aqui se encontram, sofrem, amargam, se sentem injustiçados, se sentem magoados. E aí a gente pode se incluir, nós que temos essa compreensão um pouco melhor, mesmo apesar dos nossos instintos inferiores de egoísmo, de orgulho, de vaidade, nós já estamos um tiquinho melhor do que os outros e já nos preocupamos, pelo menos, em não prejudicar os outros, em não fazer o mal propriamente, pelo menos deliberadamente, conscientemente. E aí nós nos sentimos assim, às vezes desanimados, às vezes desesperançados, de ver esse mundo tão caótico. Mas tudo tem a sua consequência, todos vão responder pelo que fazem, pelas suas próprias responsabilidades. E nós estamos aqui tentando e querendo ajudar na melhoria desse planeta, dessa humanidade. Nós vamos chegar lá, tenho certeza. E com isso nós terminamos as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias. A frase de hoje é de Emmanuel. É uma psicografia de Chico Xavier, só para lembrar sempre, né? E a frase é a seguinte: a árvore não se ergue sem raízes. Então a gente tem que estudar, tem que se preparar para nos tornarmos
grandes árvores frondosas, grandes espíritos sábios para ajudar mais, cada vez mais esse mundo.